Pronto. Bom, então hoje o tema da nossa aula vai ser violência sexual contra a mulher, o atendimento no CAISM Unicamp. Quem vai dar essa nossa aula vai ser a professora Renata de Azevedo. Ela é graduada em medicina pela Unital, tem residência médica em psiquiatria pela Unicamp, aperfeiçoamento em toxicomanias pelo Centro Médico de Marmota. Peço desculpas pela pronúncia, que eu já imagino que esteja errado, não sei muito bem francês. Ela tem doutorado em ciências médicas pela Unicamp também, aperfeiçoamento em uso de drogas na adolescência por Harvard, e atualmente é livre docente em dependências químicas pela FSM Unicamp, supervisionando também graduandos e residentes no ambulatório de psiquiatria do adolescente, do HC, e no atendimento psiquiátrico de mulheres que sofreram violência sexual no CAISM. Professora, muito obrigada por estar aqui hoje, obrigada a todos que vieram assistir a aula e prestigiar esse momento. Agora eu abro para você, professora. Obrigada, Raquel. Quero agradecer o convite no seu nome, da Liga. Eu gosto muito de participar das atividades da Liga. Eu acho que é um complemento muito bacana às atividades regulares de graduação. Então, eu fico muito feliz de poder participar e mais feliz pela escolha do tema. Eu acho que esse é um tema tristemente frequente e é muito importante que a gente, como sociedade, como profissionais de saúde, tenhamos mais informações para poder ajudar no que for possível essa situação que envolve a violência sexual sobre a mulher. Eu vou começar a compartilhar já e falo a partir daqui dos dados. Estão visualizando adequadamente? Sim, professora, está tudo certo. Então, tá ótimo. Bom, o que eu conversei com a Raquel é que eu ia falar um pouco sobre a experiência de trabalho em violência sexual que a gente tem no CAISM da Unicamp, e para isso eu vou iniciar falando não do nosso trabalho, mas vou contextualizar aonde se insere esse trabalho. Então, eu vou trazer alguns dados sobre violência sexual, para poder deixar mais claro aonde esse trabalho se coloca e qual é a sua importância. Então, a primeira parte é uma parte que não é a parte do CAISM, é a parte dos dados sobre violência sexual, e em seguida eu vou entrar na nossa atividade cotidiana lá no CAISM para que vocês conheçam. Acho que o primeiro aspecto que é importante a gente localizar é um dado global sobre violência contra a mulher. Ela é uma ocorrência muito frequente. Vocês veem aqui nessa primeira apresentação que há uma variabilidade entre as regiões do mundo, mas a despeito disso, há uma certa regularidade nessa ocorrência. Ela é mais democrática do que a gente imaginaria, e então a média de dados com relação à violência, aqui eu estou falando de violência ampla, uma em cada 3 mulheres já tendo sofrido algum tipo de violência de qualquer natureza. Quando a gente migra para os dados específicos de violência sexual no mundo, aí vocês vão ver que há variabilidade geográfico-cultural, na realidade, né, bastante maior, mas ainda assim permanece sendo muito frequente. Então, os dados estimados, e aí eu vou falar um pouquinho disso depois, porque a gente fala quase sempre de dados estimados, apontam que uma em cada 14 mulheres no mundo já foi vítima especificamente de violência sexual. Então, esse dado é um dado estarrecedor, a gente está falando de algo com uma prevalência muito elevada, o que torna muito importante que a gente tenha informação de qualidade sobre esse assunto, para poder ter uma percepção melhor sobre o que acontece e pensar, de fato, o nosso papel no sentido de apoiar e, principalmente, de tentar evitar que isso aconteça. Os dados de violência sexual, especificamente, são variáveis por região, são variáveis em relação à cultura, são variáveis em momentos históricos. A gente sabe, por exemplo, que em períodos de guerra há uma mudança grande na conformação dos dados de violência, e a gente está vivendo hoje também um período de exceção, que é o período pandêmico. E estão se acumulando já dados sobre o que esse período
impacta nas ocorrências de violência e de violência sexual. Então, os indicativos são de um aumento dos dados de violência, principalmente a violência intradomiciliar, com um agravo bastante importante, que é uma maior limitação no acesso aos serviços de apoio, sejam eles serviços de saúde, serviços jurídico-legais, ou mesmo a rede de apoio, que costuma ser uma rede bastante protetiva com relação às ocorrências de violência. Sem falar, claro, na ausência das crianças em ambiente escolar, que costuma ser um espaço precioso de detecção de situações de violência envolvendo criança. Os educadores são pessoas muito atentas para observar quando uma criança dá sinais de ocorrência de violência, principalmente intrafamiliar. Então, nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, existe toda uma combinação de fatores que indica o aumento do número de ocorrências e provavelmente de menor busca de ajuda, o que vai certamente impactar em alguns problemas no futuro, não muito distante. Quando a gente olha os dados aqui aproximando mais da nossa região, os dados do Brasil, o Brasil é considerado nas taxas globais, naquela variabilidade, um país com dados com a prevalência média ou média baixa, embora a gente tenha problemas de notificação, mas há indicativos de que a notificação, a busca de ajuda e a transparência sobre esses dados esteja um pouco melhor. Certamente longe do ideal, mas um pouco melhor. Então, quando a gente olha essas informações sobre aumento de notificação, a gente também tem que ficar atento se a gente está falando de aumento de ocorrências ou aumento de casos notificados por algumas das vias onde as notificações podem acontecer. Quem tiver interesse sobre esse assunto e for procurar um pouquinho na literatura, vai ver que a gente tem um volume muito maior de informações sobre violência sexual contra crianças e adolescentes do que contra mulheres adultas, por conta até de uma série de medidas e políticas específicas para essa faixa etária. Então, no Brasil, a gente tem muito mais dados recortados por faixa etária. E a gente já tem algumas informações sobre violência contra a mulher, aqui eu não estou falando só de violência sexual no Brasil, esses são dados bem do comecinho da pandemia, março, abril do ano passado, apontando um aumento nas taxas de feminicídio e de chamadas com busca de ajuda e uma diminuição no registro de casos de estupro e de lesão corporal, ou pelo menos de menor notificação, de novo. No finalzinho eu vou apresentar para vocês alguns dados preliminares que a gente já tem aqui do nosso serviço no CAISM. Quando a gente fala de dados epidemiológicos relacionados à violência sexual, é importante ter em mente de que recorte a gente está falando. Então, vocês vão ver que tem uma variabilidade muito grande, e normalmente quando a gente olha as informações sobre violência, o que elas constituem, na realidade, é uma grande pirâmide com uma base na qual estão os dados de violência sexual que acontecem, e que muitos deles, na realidade, infelizmente, provavelmente a maioria deles não são notificados e nem noticiados de nenhuma forma, então são situações que acontecem, e aqui eu vou falar quase que exclusivamente de violência contra a mulher, porque é o pano de fundo do trabalho no CAISM, então são situações que acontecem e que não há nenhum tipo de busca de ajuda. Um outro recorte, que é um pouquinho mais acima, são os dados notificados em trabalhos epidemiológicos populacionais que apontam aquela taxa estimada em torno de 1 em cada 14 mulheres. Aí a gente vai subindo um pouquinho mais nessa pirâmide, aí dados notificados por recortes específicos. Então, dados notificados para a polícia, por exemplo, dados notificados para serviços de saúde geral, por exemplo, atenção primária, e dados notificados em serviços específicos como o nosso. E pensando no nosso recorte, que é o recorte dos profissionais de saúde, há uma baixíssima taxa de informação dessa experiência aos médicos, fora dos serviços específicos para isso. Então, esses são dados aqui da atenção primária, apontando uma taxa de pacientes que reportam essa informação de menos de 9
de menos de 10% das ocorrências. A maioria das vezes porque esse dado não foi indagado, embora a gente sabe que ele está na base de um grande número de queixas de saúde mental e queixas ginecológicas, para me restringir apenas a 2 grupos, mas também queixas de outras doenças crônicas, morbidades físicas, quadros somáticos, quadros de somatização, e também uma dificuldade de falar sobre essa informação, e esse é algo que permeia toda a questão que envolve a violência sexual. A dificuldade de abordar esse tema por conta de um estigma que a acompanha fortemente há muito tempo. Então, quando a gente fala de violência sexual, a gente não pode perder de vista que a gente está falando de um tipo de violência que tem uma particularidade que a torna muito especial e que está na base de muitas das consequências que vão ocorrer. O fato de que, diferentemente da maior parte das outras violências, em que a vítima é frequentemente responsabilizada. Então, na maior parte das situações de violência, é relativamente claro quem é a vítima, quem é o agressor. Aqui, ainda que haja uma clareza da ação, há uma tendência muito antiga, e infelizmente ainda presente, de alguma forma responsabilizar a vítima. Essa é uma representação social ainda muito forte, introjetada, inclusive pelas próprias vítimas, que faz com que a busca de ajuda seja minimizada, porque ela é envolta de sentimentos de culpa, de vergonha, trazendo um estigma de que é algo que eu não posso dividir com outras pessoas, porque, de alguma forma, eu fui responsável pelo que aconteceu. Então, isso dificulta demais a busca de ajuda, isso faz com que aquela base da pirâmide seja tão ampla, e a gente vai ter acesso à informação de um subgrupo relativamente restrito de mulheres que conseguem ultrapassar esse sentimento e buscar ajuda. Isso é reforçado por uma série de representações, então esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2016, que aponta que a violência sexual é um dos grandes temores das pessoas, particularmente das mulheres, e que apesar de ser um temor e de que as pessoas tenham clareza de que se eu temo algo é porque é algo que pode me atingir e que vem de fora, ainda há uma percepção muito elevada de que, por exemplo, de que as mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, ou seja, algo do seu comportamento que te protege, ou pior que isso, algo do seu comportamento que te vulnerabiliza para ser vítima de violência. Essa imagem é mais frequente entre homens, mas também ainda muito frequente entre mulheres. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente trabalha com isso e que precisa ser francamente combatido, porque acaba causando um sofrimento adicional a uma vivência que já é tão sofrida. Quando a gente olha na literatura os trabalhos sobre violência, há vários recortes possíveis, mas existe um recorte que é bastante interessante, que faz muito sentido aqui para a lógica do nosso trabalho, que é a base dividida em 2 subpopulações. Uma população mais jovem, constituída por crianças e adolescentes, vítima de agressor frequentemente conhecido, por vezes intrafamiliar ou muito próximo do ambiente familiar, com uma taxa menor de procura de auxílio e maior número de atos praticados. Essa população é atendida na Unicamp, principalmente no ambulatório de pediatria, também numa parceria com o departamento de psiquiatria, um trabalho já bastante antigo do nosso departamento, participa o doutor Antônio Carvalho, e uma outra população, que é a que nós trabalhamos no CAISM, mais velha, mas vocês podem ver mais velha, mas ainda muito jovem, uma média de idade de 22 anos, vítima de agressor desconhecido, com maiores taxas de agressão física, de denúncia e de busca de auxílio. Então, é importante a gente ter dados sobre as subpopulações, porque eu desenho um serviço de cuidado, eu desenho políticas públicas a partir das demandas das populações a quem eu vou me dirigir. Então, é importante a gente conhecer essas diferentes conformações.
A violência sexual é sabidamente, comparando com várias outras vivências traumáticas, um dos mais severos traumas, produzindo muitas consequências a curto, médio e longo prazos. Eu vou focar hoje, claro, por conta do seu recorte do meu trabalho, muito mais nas consequências da saúde mental, mas sabemos que, do ponto de vista de saúde física, ela está associada a muitos agravos, né? A gestação indesejada, infecções de trato reprodutivo, infecções sexualmente transmissíveis, uma série de quadros ginecológicos, lesões decorrentes de agressões físicas e na base de muitas morbidades clínicas também, por conta de uma complexa relação que envolve autocuidado, autoestima, saúde geral, e hábitos de vida. Então há um pacote aqui que vulnerabiliza para adoecimento físico. Quando a gente recorta nos aspectos de saúde mental, o antecedente de violência sexual, seja na infância ou mesmo na idade adulta, está na base como antecedente para muitos dos agravos da saúde mental que podem acontecer. Então, a relação entre essa experiência e uma maior vulnerabilidade para sintomas psiquiátricos é muito robusta na literatura, e alguns quadros são mais frequentemente associados. Abuso de substâncias psicoativas é uma associação bastante importante, sintomas ansiosos, principalmente quadros fóbicos, crises de pânico, ou transtorno de ansiedade generalizada, sintomas depressivos, principalmente desânimo, tristeza, desesperança, ambos vulnerabilizando para comportamento suicida, tanto pensamentos quanto planejamento e tentativas de suicídio, e transtorno do estresse pós-traumático, que eu vou detalhar um pouquinho mais, porque os quadros acima são quadros mais conhecidos de todos nós, mas o transtorno de estresse pós-traumático é um quadro muito importante relacionado a vivências traumáticas e a esse tipo de vivência traumática, e ele é menos familiar para as pessoas, então eu acho que é importante eu detalhar um pouco mais para que haja uma atenção sobre a possibilidade de reconhecê-lo no cotidiano clínico. Burgess e Holmes descreveram na década de 70 do século passado, mas é uma descrição absolutamente atual ainda, o que eles denominaram a síndrome do trauma do estupro, um conjunto de sintomas psíquicos com uma evolução em duas ou três fases, uma fase aguda de desorganização, bem próxima ao evento, que dura em torno de 2 a 3 semanas, com sentimentos de negação, raiva, medo, culpa, humilhação, variações de humor, vergonha, desesperança, sentimentos de vingança e medo de repetição, que é um temor bastante frequente nas mulheres que nós acompanhamos no ambulatório. Uma fase posterior de reorganização ou não, e isso é bastante importante para que a gente conheça os preditores de evolução para estar mais atento, onde vai haver uma possibilidade de redução dos sintomas, ou manutenção, ou mesmo agravamento desses sintomas, além dos sintomas anteriores, um acréscimo de quadros fóbicos, alterações do sono, ideias de suicídio, sintomas de ansiedade e depressão, e temores que vão ficando mais consolidados. Então, a evolução dessa fase aguda, relativamente esperada diante de uma violência desse tipo, para uma evolução mais ou menos benigna, ela depende de vários elementos, né? Depende de antecedentes pessoais, do ponto de vista de saúde mental ou de sofrimento mental, depende do contexto da violência vivida e também depende muito do apoio recebido. Então, por isso que é muito importante que a rede formal, que é a rede de cuidado em saúde, esteja apta, capacitada e sensibilizada para lidar com essas situações, para que a gente possa funcionar como uma rede suficiente para lidar com essa experiência de vivência traumática tão importante. Então, do ponto de vista de saúde mental, é muito comum que haja, numa fase inicial, uma reação aguda a estresse, com sintomas próprios de quem passou por uma vivência traumática, com alterações
de atenção, de sono, de humor, que tende a ser relativamente autolimitado, mas que pode evoluir para algo que nós chamamos de transtorno de estresse agudo, que é um quadro um pouco mais longo, e que pode trazer muito sofrimento e impactar muito na vida, e aqui eu vou de novo, estou falando nesse nosso universo aqui das nossas pacientes, impactar muito na vida dessa mulher, podendo, num subgrupo, ainda bem que é um subgrupo, mas ele é bastante mais frequente do que nós gostaríamos, evoluir para um quadro de estresse pós-traumático. Então, por que é importante a gente conhecer essa possível evolução? Porque quando eu detecto rapidamente alguns sinais que aumentem a chance dessa progressão, eu tenho que tentar agir mais rapidamente. Porque o transtorno de estresse pós-traumático, claro que pode ser tratado, mas ele é um quadro de gravidade muito importante, que traz muitas consequências nocivas e que pode cronificar se não bem cuidado. Então, o máximo que a gente puder fazer medidas para que ele não se instale, tanto mais importante é. Então, o transtorno do estresse pós-traumático, ele tem alguns conjuntos de sintomas que o diferenciam, por exemplo, de um quadro ansioso ou de um quadro depressivo, embora haja uma pequena sobreposição, mas tem alguns sintomas que são bastante específicos e que tornam esse quadro particular. Então, a base dele é a vivência de um evento traumático. E aqui um evento inequivocamente traumático. Então, é algo, embora o que é sofrimento individual, é claro que tem uma variabilidade individual, mas um critério importante do TEPT é que haja uma vivência base traumática, e a vivência de violência sexual, sem dúvida nenhuma, é uma vivência muito traumática. Um conjunto de sintomas envolve uma resposta de medo intenso, de impotência ou de horror, às vezes de freezing, as pacientes ficam de fato paralisadas após essa ocorrência. Então, esse é um grupo de sintomas muito importante e que nós vemos com mais frequência nas pacientes que nos procuram quando demandam por avaliação para interrupção legal, por gestação decorrente de violência. São pacientes que frequentemente nos relatam, depois do que aconteceu, eu congelei, eu não consegui fazer mais nada, não consegui vir no primeiro momento, demorei para procurar ajuda, porque eu realmente fiquei imobilizada pelo medo. Um outro conjunto de sintomas é o conjunto que envolve as revivescências, né? Então, são recordações muito aflitivas, recorrentes, intrusivas, que incluem imagens ou cheiros ou experiências que lembram aquela vivência, que elas não são evocadas, elas invadem a pessoa, então elas são, às vezes, imprevisíveis, então elas são muito assustadoras, sonhos recorrentes, sonhos com a experiência em si, ou com dados que a envolvem. Então, por vezes, nós temos pacientes que têm não tem uma lembrança do evento vivido, principalmente quando foram drogadas com alguma substância, etc. Então, elas acordaram e perceberam o que havia acontecido por sinais físicos, etc. Então, elas não têm uma memória do evento, mas ainda assim elas sonham com perseguições, sonham com medo, sonhos com um conteúdo muito próximo de uma vivência de violência. Tudo isso levando a um sofrimento muito intenso, e, frequentemente, o grupo de sintomas que vem em seguida, muito relacionado a isso, desenvolve um comportamento de esquiva, né? Então, para evitar ao máximo ter essas experiências, elas tentam evitar pensamentos, evitar sentimentos, evitar atividades, evitar locais, e isso às vezes vai tornando a vida muito restrita. Então, a possibilidade de qualquer coisa fazer lembrar é uma possibilidade que vai sendo evitada. Então, é importante a gente ver isso no ambulatório, porque, por vezes, ir ao CAISM, que foi o primeiro lugar onde elas foram quando aconteceu a violência, por vezes, também pode ser um espaço gerador de sofrimento. Então, é algo que a gente também tem que considerar o peso da ajuda e lidar com a paciente. Se ir para lá é algo muito difícil para ela. Então, o comportamento de esquiva é algo que precisa ser detectado, porque se a gente não ficar atento,
a paciente tende a se enclausurar e deixando de fazer coisas, e daqui a pouco ela não consegue sair de casa. Então, é muito importante a gente ficar atento ao comportamento de esquiva. E um último grupo de sintomas de hiperestabilidade, né, alterações de sono, principalmente insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, uma hipervigilância, né, estar o tempo todo atenta ao que pode acontecer, não chega a ser um quadro delirante, paranoide, não é isso, mas é uma resposta de hiperalerta, principalmente de sobressalto, né, um temor para estar o tempo todo atento ao ambiente, pensando que algo pode acontecer. Existem alguns fatores de risco para desenvolvimento de TEPT que a gente precisa conhecer para estar mais atento. Um grupo de fatores que é pré-trauma, que é pré-vivência, que são fatores que já são anteriores, que acompanham essa pessoa, que envolve comorbidade psiquiátrica, principalmente depressão e ansiedade, vulnerabilidade social, exposição anterior a trauma, principalmente uma trauma dessa natureza, por exemplo, uma experiência de violência sexual na infância, adversidades na infância, principalmente perda parental precoce, ausência de rede de apoio, ser mulher e ser mulher mais jovem. Então, é um conjunto de fatores, e vocês podem imaginar o quão frequente esses fatores são num serviço como o nosso, que já fazem um pano de fundo de vulnerabilidade. Um outro grupo de fatores são os fatores peritraumáticos, relacionados à violência, que envolve a gravidade do trauma, seja a gravidade do ponto de vista da intensidade da violência, do número de agressores, ou de uma série de elementos que podem tornar essa vivência ainda pior, e a ocorrência de dissociação peritraumática. Então, são pacientes que fazem um quadro dissociativo, de estranhamento de si e do ambiente durante a violência. E elementos pós-traumáticos, que aí entra fortemente a equipe de apoio, para tentar evitar o uso de estratégias de enfrentamento inapropriadas, uma exposição excessiva a lembranças repetidas, e é uma falta de rede que vai funcionar tentando tamponar um pouco esses sintomas todos tão intensos. Alguns preditores, então a dissociação é algo que precisa ser observada, porque ela está associada a uma pior evolução, então isso já é um combinado no ambulatório, então quando as pacientes são atendidas no atendimento de emergência e descrevem um quadro desse tipo, ou semelhante a isso, elas já rapidamente são encaixadas no ambulatório, porque a gente sabe que a intervenção o mais rápido possível minimiza a evolução para TEPT, e algo que é importante, que é evitar, no estresse agudo, o uso de benzodiazepínicos, que é uma prática bastante comum, porque eles são associados a um aumento da chance de fixação de memórias traumáticas. Então, tentar evitar, nesse momento, o uso dessas medicações. Esse é um artigo interessante para quem tiver interesse, é uma revisão sobre TEPT, e ele aponta alguns dados que eu acho que são muito caros para nós, do ponto de vista de cuidado. A importância do comportamento evitativo, que às vezes é a base, a cola, que faz com que esse distúrbio persista, então a importância de tratamentos para lidar com as formas de diminuir os comportamentos evitativos, fazendo uma titulação da exposição. É claro que se a paciente está muita aflita para sair, por exemplo, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, mas é importante que ela não se deixe aprisionar, porque isso vai ficando cada vez mais difícil. Algo que esse artigo chama a atenção é a importância dos profissionais na atenção primária reconhecerem não apenas a importância do antecedente de violência sexual, mas quadros que possam fazer pensar em TEPT para avaliar a gravidade e encaminhar, se for o caso, e a importância da psicoterapia como o tratamento de primeira linha, podendo ser apoiada por uso de medicamentos para alguns sintomas-alvo. Então, tratar precocemente, tratar adequadamente o TEPT faz muita diferença na evolução. Então, eu vou falar para vocês dos dados do nosso serviço no ambulatório, lembrando aqui que a gente está falando dessa pontinha lá superior desse iceberg, né, que são mulheres que sofreram a violência e tiveram a possibilidade de procurar ajuda, seja porque tiveram
a capacidade e a força de buscar essa ajuda, ou porque dividiram o que aconteceu com alguém, e ao dividir, uma outra pessoa falou, olha, então vamos procurar um serviço, vamos ver o que é possível você ter de apoio. Então, mas a gente está falando aqui, provavelmente, pelo que indica a literatura, em torno de 20% das ocorrências. Então, tem toda uma base aqui para baixo que nós não acessamos e que a gente precisa ter melhores mecanismos para acessar. Então, eu vou falar dos dados do ambulatório, né, do ambulatório que acontece no CAISM. Esse é o CAISM, para quem não conhece, é o Centro de Nosso Hospital da Mulher, da Unicamp, que é um serviço de referência para a saúde da mulher, e é onde está inserido o nosso serviço. Então, só para vocês terem uma ideia, até 97, o CAISM já existia, claro, o atendimento à violência sexual acontecia, mas de uma forma não sistematizada. Então, as situações de violência aconteciam, chegavam para o serviço de uma forma menos frequente, porque o serviço não é desenhado para acolher, os casos acabam chegando menos, há um represamento. A partir de 98 foi criado o ambulatório de atendimento especial, como é o nome do nosso ambulatório, com uma equipe inicial de ginecologista, psicólogo, enfermeira e assistente social. Em 2000, principalmente em função do desenho inicial do protocolo para prevenção de profilaxia de HIV, principalmente de hepatite, um infectologista integrou a equipe. E a partir de 2006, por iniciativa de 2 residentes da psiquiatria, Cláudia e o Tiago, que se sensibilizaram por esse atendimento, começaram a atender voluntariamente mulheres que sofriam violência sexual e que tinham queixas psiquiátricas mais evidentes. Então, a gente não fazia parte do serviço, mas éramos como interconsultores de alguns casos, e eu já comecei a supervisioná-los nessa época, isso já vão 15 anos. A partir de 2007, os residentes de GO passaram a fazer parte desse ambulatório de forma regular, o que é algo muito importante, a gente ter residentes capacitados a lidar com isso. E aí, de 2008 para cá, isso não foi tudo em 2008, foi acontecendo aos poucos, uma série de incrementos foram acontecendo do ponto de vista de formação. Então, foram integrados nesse ambulatório residentes de medicina de família e de emergência. Do ponto de vista da psiquiatria, passam os meus residentes de 3º ano e de 4º ano, os R3 atendem as adultas e os R4 as adolescentes, isso dentro do programa regular. Os internos de medicina, antes do 5º ano, agora do 6º, e treinados em psicologia e serviço social. Então, a ideia é que a gente forme um grupo de profissionais de saúde sensibilizados e capacitados para lidar com as situações de violência. Então, esse é o desenho prévio ao ambulatório, para que vocês conheçam um pouco do fluxo, né? Então, de onde vêm as mulheres que são atendidas no nosso ambulatório? Então, o período pré-hospitalar, né, elas, em geral, chegam ou por procura espontânea, porque procuraram na internet, encontraram referências do serviço, ou encaminhadas de um outro serviço de saúde, que não tem esse grupo específico de trabalho, ou serviços policiais. Então, elas chegam para o atendimento no pronto atendimento na emergência, em qualquer dia da semana, qualquer horário, onde elas serão avaliadas, e principalmente a primeira avaliação é para avaliar, para ver se houve uma violência com um componente sexual, porque pode ser uma violência física sem o componente sexual, um espancamento, enfim. E aí, se for apenas mas uma violência especificamente física sem o componente sexual, ela vai ser encaminhada para o nosso pronto-socorro do Hospital Geral, da Unicamp, para lidar com as situações de traumas físicos. Quando foi uma violência sexual, mas em criança, ela vai ser acompanhada na pediatria. Quando é uma violência sexual em alguém que já é púber ou que tem pelo menos 14 anos, ela é avaliada para ver o tempo transcorrido da violência até o atendimento, algo que nós dividimos em atendimento imediato e tardio. Isso vai desenhar a profilaxia, então a avaliação inicial, o exame físico, ginecológico, a coleta de exames sempre será feita, mas a possibilidade de utilização de anticoncepção de emergência, a iniciação da quimioprofilaxia com TARV,
para evitar a infecção por HIV. Isso tudo só vai poder ser feito se a paciente chega dentro de uma janela de tempo. Então, por isso que é muito importante que haja informação sobre isso, né? Que a paciente saiba que ela não tem que ir depois, não tem que ir primeiro na polícia. A primeira coisa a fazer é buscar o serviço de saúde para iniciar o mais precocemente as medidas profiláticas. Isso melhorou muito de um tempo para cá, mas a gente não faz muito tempo que nós vimos situações como essa. Uma paciente sofreu a violência, procurou um serviço de saúde, era sexta-feira à tarde, e aí falaram então para ela procurar o CAISM na segunda-feira, ou seja, ela perdeu 3 dias de uma profilaxia que a gente sabe que quanto mais precoce, mais efetiva. Quando ela chega tardiamente após o 5º dia, a profilaxia não vai poder ser feita, mas ainda assim ela vai ser, os exames serão colhidos, ela vai ser acompanhada no ambulatório. O ambulatório hoje acontece às quintas-feiras, à tarde, no CAISM. Nós temos uma média de atendimento de 4 casos novos por semana, é um número tristemente elevado, e aproximadamente uma avaliação de interrupção legal por semana. A equipe fixa hoje tem um docente da ginecologia, a professora Arlete, às vezes a professora Daniela, que também substitui, da psiquiatria, eu e Otávio, que também é supervisor, 2 psicólogas que fazem parte da equipe, Ana Luísa e Mariana, assistente social, André e Janete, enfermeira, Baena, e técnica de enfermagem. Então, um grupo fixo e bastante coeso e muito envolvido no ambulatório. Junto com isso, um grupo de formação com os residentes permanentes. Então, residentes de GO, de R1 e de psiquiatria, R3, R4, passam o tempo todo longitudinalmente no ambulatório. Os internos passam em rodízio no 6º ano, os internos e as internas agora no 6º, passam um dia conosco, não é muita coisa, mas dá sempre para ver, ser muito interessante, os internos em geral aproveitam bastante, e os residentes observacionais porque passam um curto período de tempo de medicina de família de emergência, e psicólogos em treinamento e pós-graduandos, porque também é um ambiente de pesquisa muito importante. Só para vocês terem uma ideia geral da população que nós atendemos, como eu falei anteriormente, é uma população, a média de idade do nosso ambulatório é em torno de 20 anos, então, embora o corte de idade inicial seja em torno dos 12, 13 anos, tem uma concentração muito grande de mulheres adolescentes e jovens, então metade praticamente das nossas pacientes, aqui está 47,52, no dado que nós estamos levantando agora está 49,51, então quase metade são adolescentes, a maioria de cor branca, solteira, então aí uma série de variáveis que tem a ver com a faixa etária jovem, então a maioria solteiros, a maioria sem filhos, a escolaridade levemente superior à média nacional, a maioria empregada ou estudando, muitas com religião, mais de 80%, e com prática religiosa, o que tem uma interface importante do ponto de vista de rede de apoio, e quando há vivência de violência, de rede de apoio, de ausência de rede de apoio, às vezes, uma em cada 4 nunca tinha tido uma relação sexual prévia à violência, e 16% já tinham um antecedente de violência sexual, principalmente sofrido na infância. O horário predominante é a noite e madrugada, principalmente abordagem na rua, no nosso serviço. O nosso serviço é majoritariamente violência urbana e não violência doméstica, portanto, perpetrada por um agressor desconhecido em 70% das vezes, 10%, um pouco mais do que isso, agressores múltiplos, o que é um agravante do ponto de vista de experiência traumática, com intimidação, uma variação de formas de violência sexual, e uma taxa de notificação à polícia de 60%. A variável, esse é um tempo importante, que é o tempo entre a ocorrência e a busca de ajuda. Então, vocês veem que 65% chegam até 24 horas, o que é um dado muito importante do ponto de vista de profilaxia, e mais de 80% chegam dentro dos até 5 dias. Isso tem uma variabilidade, vou mostrar esse dado para vocês em seguida, mas isso
faz com que nós tenhamos dados muito positivos. Nos últimos mais de 1.000 casos que nós acompanhamos, nós não tivemos nenhuma virada sorológica para HIV, por exemplo, que é algo bastante importante para nós no serviço. Então, chegando a tempo, é feita a profilaxia, como vocês podem ver. Com frequência, os pacientes que buscam o serviço dividiram essa vivência com alguém, e frequentemente é esse alguém que ajuda a vir ao serviço. Quando nós observamos as reações a essa experiência de violência sexual, a maior parte das mulheres refere reações emocionais ou físicas, principalmente alterações de sono, sintomas depressivos e ansiosos, como eu falei anteriormente, flashbacks, uma taxa de ideação suicida e de planejamento suicida relevante, mas felizmente o nosso ambulatório tem taxas de tentativa de suicídio muito baixas, quando comparadas à literatura, pensando nessa população. Esses sentimentos que infelizmente acompanham ainda fortemente os nossos pacientes, de vergonha e de culpa, levando à evitação social, isolamento, medo de repetição. Quando a gente vai trabalhar especificamente as reações psíquicas, tem uma taxa considerável de mulheres que apresentam poucos sintomas psíquicos, e elas são principalmente as adolescentes, e é algo que nos intriga bastante, talvez porque a vivência de violência tem uma representação diferente ainda quando essa paciente é mais jovem, então a gente tem que seguir de uma forma específica. Mais de 10% das pacientes apresentando quadros de TEPT. Uma taxa relativamente pequena de comorbidade psiquiátrica, 10%, mas nós sabemos que mulheres com transtornos mentais graves, principalmente deficiência intelectual, são mais vulneráveis à situação de violência. Aqui foi uma tentativa de avaliar fatores associados a agrupamentos específicos de respostas de sentimentos de culpa e de vergonha, comportamento evitativo, comportamento suicida e a resposta de apreensão. Então, algumas variáveis se destacaram, ter filhos associado a alguns agrupamentos de sintomas, mas como um elemento protetivo para comportamento suicida, estado civil também associado, principalmente ter um companheiro, ser casada, associação com agressores múltiplos e com tipo de intimidação, que são dados já bastante robustos na literatura. Quando a gente compara adolescentes e adultas, nós vemos que existem algumas diferenças que têm a ver claramente com a faixa etária, e nós observamos que no nosso grupo, metade das adolescentes que são atendidas não tinham tido uma experiência sexual anteriormente, ou seja, qual será a repercussão para a vida e para a vida sexual como um todo, ter iniciado a aproximação com algo que, obviamente, que não é uma relação sexual, mas que tem esse componente como primeira experiência. Então, certamente isso requer um segmento mais longitudinal para a gente avaliar essa repercussão. Então, como eu disse anteriormente, muito mais frequentemente elas têm uma menor reação psíquica ao evento. E isso é algo que nos intriga e a gente precisa ficar mais atento a essa resposta específica. Então, quando nós olhamos os tipos de sintomas apresentados por adolescentes e adultas, nós vemos que as adultas são muito mais sintomáticas, porém, as adolescentes menos sintomáticas, com mais frequência tem tentativa de suicídio. Então, algo muito próprio da adolescência, da impulsividade, da passagem ao alto, da forma de descrever essa vivência de sofrimento, talvez não apresentando sintomas, mas fazendo diretamente uma tentativa de suicídio. Então, também algo que a gente precisa continuar estudando para tentar cuidar da melhor forma possível. Esses são dados bem recentes do trabalho de mestrado da Alejandra, que avaliou com um subgrupo só de adolescentes e foi avaliando algumas mudanças ao longo do tempo, e o que nós vimos é que caiu novamente a vinda precoce, que é algo que a gente precisa estar mais atento. Então, se a paciente demora mais para vir, ela perde a chance de realizar uma profilaxia, então isso é algo que a gente precisa estar muito atento para divulgar a importância e deixar essa informação muito acessível.
Esse é um recortezinho de um trabalho que a gente está fazendo, foi o primeiro deles, do trabalho relacionado à mudança na percepção, nos atendimentos no contexto da pandemia. Nós avaliamos as mulheres que solicitaram interrupção legal, ou seja, já ficaram gestantes pós-violência, no período de março a maio do ano passado, logo nos primeiros 2 meses da pandemia, e comparamos com esse mesmo bimestre dos 2 anos anteriores, pré-pandemia. Então, nós esperávamos que haveria uma queda muito grande do número de casos no nosso serviço, porque a gente trabalha principalmente com violência urbana perpetrada na rua, e com a menor circulação de pessoas. A gente achou que os números iam cair, isso não aconteceu. Vocês veem que em 2000, especificamente, isso aqui para a interrupção legal, né? Em 2018, tivemos nesse período 8 mulheres, em 2019, 11, em 2020, 12, ou seja, não caiu absolutamente, ao contrário. Quando a gente olhou esse grupo específico da quarentena, ele só mudou de lugar. Então, o número se manteve, mas ela ocorreu muito mais intradomiciliarmente, por agressor conhecido ou familiar, e chamou a atenção que o nosso serviço é um serviço regional, então nós atendemos uma região bastante ampla. Mais da metade dos nossos pacientes não são de Campinas, normalmente. No período da pandemia, nós tivemos 92% de mulheres atendidas de Campinas, ou seja, provavelmente os municípios mais distantes, com mais dificuldade de vir para atendimento por conta das limitações de circulação, o que faz pensar que esse número seja ainda maior, porque a gente teve o mesmo número de atendimentos restrito quase que a um município. Então, esse é um dado bastante preocupante. E esse monte de dados e números, etc., mas o que nos importa são as pessoas que estão por trás desses números. É isso que a gente não pode esquecer. Os dados são, obviamente, muito importantes para a gente poder construir um serviço de melhor qualidade, mas cada história é uma história e a gente precisa estar atento às particularidades das demandas que essas mulheres nos trazem e a melhor forma de ajudá-las. Então, alguns elementos são muito importantes no cuidado, alguns elementos individuais, como eu falei, que são vulnerabilizadores, que levantam as nossas red flags para riscos de má evolução, fatores da violência e fatores que tornam a violência ainda mais traumática, o suporte existente ou inexistente, formal e informal, que a gente precisa conhecer e fortalecer, se for o caso, o quanto a rede de apoio formal foi acionada e pode ajudar nesse momento, nessa ocorrência, quais são os mitos e as representações sobre violência dessa mulher e da sua rede, para que a gente lide com eles, porque às vezes ela própria aumenta o seu sofrimento a trazer sentimentos de culpa e de vergonha, e antecedentes que agravam a evolução com mais sofrimento mental. O principal manejo é um manejo não farmacológico do ponto de vista de saúde mental, então a importância de ter profissionais sensibilizados e capacitados, e tem que ser as duas coisas, então não basta estar sensibilizado e não estar tecnicamente preparado, e também não basta estar preparado e ser pouco empático, então essas duas coisas são muito importantes. O serviço precisa ser ágil, acessível, para lidar principalmente com os temores agudos, medo de repetição, medo de engravidar, medo de pegar uma doença sexualmente transmissível, avaliar a gravidade e fazer uma certa hierarquização das ações dentro das demandas daquela paciente, seguir as necessidades e ir redesenhando o projeto terapêutico, conhecer a rede que eu vou tentar construir para cada paciente, a rede de apoio social e apoio emocional também. O tratamento farmacológico, do ponto de vista da saúde mental, pode acontecer, acontece com muita frequência, mas ele precisa ser também tecnicamente apoiado. Então, de novo, a evitação dos benzodiazepínicos na situação aguda, o alívio de sintomas, principalmente os que estão atrapalhando a paciente, a insônia, os pesadelos, então algumas coisas que estão atrapalhando que ela retome uma certa rotina de vida que faz muita falta para ela. A psicoterapia de suporte fundamental desde o início, às vezes ela é marcada antes da paciente chegar no ambulatório, já desde o imediato,
os inibidores de recaptação de serotonina, quando necessários para os quadros de sintomas depressivos, ansiosos ou mesmo de TEP, são as medicações mais utilizadas, às vezes associados a pequenas doses de antipsicótico, não com uma ação, uma antipsicótico, mas principalmente do ponto de vista de controle de impulso ou de melhora de qualidade de sono, e a possibilidade de uso de topiramato, principalmente de prazosin, para lidar com os pesadelos. É muito importante avaliar a presença e a qualidade da rede de apoio. É claro que ela é fundamental, mas às vezes ela não existe, e a gente tem que lidar com a realidade como ela é, ou ela é incapaz de ajudar e precisa ser ajudada para ser uma rede importante. Então, trabalhar com essa rede também é muito importante. Alguns destaques que são fundamentais para avaliar. Sabe-se que muitas das mulheres que são atendidas na atenção básica, não apenas do ponto de vista da ocorrência da prevalência, mas também sabendo que a violência sexual tem uma relação com morbidade clínica, então há uma sobre-representação na atenção básica. Apesar disso, muitas mulheres referem experiências negativas quando relatam a profissionais histórias de violência, sentindo-se pouco apoiadas, né, culpabilizadas, julgadas. Então, é muito importante que os profissionais da atenção básica, que é o nosso grande suporte em saúde, sejam sensibilizados e capacitados para ter uma boa escuta sobre isso, ter uma boa percepção sobre os próprios valores, sobre os próprios mitos, e poder atuar da melhor forma possível para ajudar essa mulher a lidar com esse sofrimento. A gente está no ambulatório, no serviço universitário, então esse é um espaço também de coleta de informações, de produção de ciência. Então aqui são alguns dos artigos, dos trabalhos que ocorreram e que estão ocorrendo no ambulatório agora. Eu sei que está assistindo essa aula agora a Maria Tereza, minha aluna de mestrado, que é minha residente, que está colhendo dados sobre esse ambulatório, e a Maitê, aluna de iniciação, que também está trabalhando, o Otávio, que é aluno de doutorado. Então, vários trabalhos que têm acontecido nesse ambulatório, que vão montando todo um conjunto de informações para a gente qualificar este cuidado e outros cuidados, né? Esse é um ambulatório claramente assistencial, o que nos importa é fazer uma boa assistência, mas olhar para os dados torna essa assistência também melhor, e isso é bastante importante. Queria fazer aqui um agradecimento público para a equipe, então, ali em cima a nossa equipe fixa, nas duas primeiras linhas, aqui embaixo algumas pessoas que participaram da construção e estão participando dessa construção, porque esse é um ambulatório feito de pessoas para pessoas, então faz toda a diferença o envolvimento e o empenho dessa equipe ao longo desse tempo todo. A base que está por trás desse ambulatório, que precisa ser modificada para que a gente tenha cada vez menos trabalho, que é o que seria o ideal, é mudar a forma como a violência sexual é normalizada, né? Diminuir ao máximo a tolerância à violência, a culpabilização, a objetificação. A gente tem muito o que trabalhar com relação a isso. Eu acho que as coisas estão melhorando, mas a gente tem um caminho ainda muito longo com relação a isso, e a quebra de mitos e a quebra de estigmas, que faz com que, embora a gente ajude essas mulheres, eu não tenho dúvida sobre isso, a gente ajuda um subgrupo pequeno, que são as que chegam. Tem um enorme grupo que nem chega por conta de todo esse estigma que está ao redor. Essa aqui é a cartilha, não sei se vocês todos conhecem, que nós fizemos o grupo do SAVES aqui da Unicamp sobre violência sexual, ela é acessível em PDF, e aqui são algumas sugestões de filme. Eu adoro cinema, então eu sempre termino minhas aulas colocando sugestões de filme com o recorte do tema. Esses são todos filmes que tratam da temática de violência sexual com diferentes recortes. Para quem tiver interesse, todos são muito legais, alguns mais legais do que outros, mas acho que para quem tem interesse, eu sugiro aqui algumas. A arte também nos apoia a entender melhor a nossa realidade. É isso, obrigada, gente. Vou terminar aqui meu compartilhamento. Bom, muito obrigado, professora. Agora a gente vai recolher as perguntas e
falar ela para você. Só que antes disso eu queria compartilhar o link do Forms de presença para os ligantes. E a palavra-chave é caísme. O Forms vai ficar aberto por 30 minutos. E, por favor, preencham. Caísme, a palavra-chave. Professora, eu gostaria de abrir as perguntas com uma pergunta da Liga, da coordenação, que é a seguinte: como são obtidos os dados epidemiológicos de violência sexual contra a mulher? Quais as medidas capazes de combater a subnotificação? Então, os dados de violência vêm de muitas fontes, né? Então, quando a gente olha os dados, por isso que quando eu olho esse dado na mídia, eu tenho que saber de onde ele foi colhido. As principais fontes são as fontes de notificação formal, dos serviços de violência, de notificação global, não de notificação nominal, isso é muito importante, e os dados de notificação policial. Essas são as duas fontes dos dados que mais são publicizados. Mas a gente tem dados de estudos epidemiológicos, que isso entra como uma pergunta, e, em geral, esse dado também ele tem que ser colhido de uma forma muito cuidadosa, senão a taxa de subnotificação é muito grande, né? Ou de dados indiretos de serviço. Então, eu vou fazer um levantamento numa unidade básica, e isso é levantado de prontuários como um dado de antecedente, mas nós sabemos lá, menos de 10% das mulheres reportam essa informação. Então, para você ter essa fotografia fidedigna, eu tenho que tentar juntar todas essas fontes e chegar nessas estimativas, que é esse desenho que a OMS tenta trazer para a gente, né, de uma em cada 3 mulheres de algum tipo de violência e uma em cada 14 especificamente de violência sexual. Acho que para diminuir a ocorrência, a gente tem que lidar com o que a violência contra a mulher é de uma forma franca, né, que ainda é uma violência de gênero, uma violência de hierarquização sobre a mulher, a sociedade acostumada a achar que algumas coisas podem ser normalizadas. Eu acho que a gente está num momento particularmente rico em que isso possa não acontecer, embora, infelizmente, a gente esteja num cenário político em que isso vai na contramão do que a modernidade está nos mostrando. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os jovens lidando com isso de uma forma muito mais incomodada, muito mais clara, se dando conta de não fazerem algumas normalizações, embora a gente tenha uma tentativa de alguns retrocessos, mas eu acho que ainda assim a gente está conseguindo avançar. É a quebra desses paradigmas, eu acho, que vão fazer com que a gente consiga, primeiro, melhorar acesso a cuidado para o que já acontece, porque isso já é ruim, né? E no futuro, que isso não aconteça mais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que almejar o máximo possível. Ok, muito obrigado. A primeira pergunta do chat é da Beatriz Ramos. Ela pergunta: a maioria dos casos de estupro são também relacionados à pedofilia ou não? O nosso recorte do ambulatório é um ambulatório de adolescentes e adultas, então o nosso recorte especificamente não, né? Se a gente for pegar o recorte do ambulatório de crianças, sim, e a maioria dos casos de violência envolve violência contra crianças e adolescentes, e majoritariamente uma parte dos agressores é pedófilo, mas não é a realidade desse ambulatório que eu desenhei, porque as nossas vítimas são prioritariamente adultas ou adolescentes. Ok. Ruth Tavares Barros. Professora, como a senhora enxerga a divulgação desses serviços realizados no CAISME para a população de Campinas? A gente tinha com mais clareza uma rede em Campinas que chama-se Rede Iluminar, que tenta divulgar ao máximo as informações sobre o acesso a serviço
Em Campinas, o CAISM não serve só Campinas, ele serve uma região bastante ampla. O próximo serviço mais próximo que nós temos de referência para violência sexual é o Pérola Byton, em São Paulo, e o outro mais próximo é o da USP de Ribeirão. Então, a gente tem uma área de abrangência bastante grande. Hoje, a tecnologia faz com que as pessoas tenham um acesso mais facilitado. Então, muitas das pacientes que procuram o CAISM procuraram na internet e acharam, colocaram violência sexual, ajuda Campinas, assim, e aparece. Então, acho que há mais formas de acessar, mas é algo que a gente tem que sempre estar divulgando e mostrando a possibilidade desse atendimento. A gente tem uma limitação, que é uma limitação concreta, que é uma limitação de tamanho de serviço, né? Então, o desenho de segmento do ambulatório é para atendimento até 6 meses da violência. A gente não consegue receber violências mais tardias, porque eu tenho que ter um fluxo de entrada e saída. Vocês viram, são 4 casos novos por semana, né? Então, tem que ter pessoas entrando e pessoas saindo para que a gente possa receber novas pessoas. Então, a gente sabe que a gente não deixa de atender um número grande também de violências que são percebidas tardiamente e que aí acabam sendo absorvidas pela atenção básica ou pela rede formal, mas não é um serviço específico. Mas eu acho que a divulgação é razoável, mas ela sempre pode melhorar, sem dúvida. Bom, agora uma pergunta da Raquel. Professora, qual é o tempo que essas mulheres acolhidas no CAISM são acompanhadas por vocês? Ah, sim. Acho que você acabou de responder, né? Vamos passar para a próxima, então. Beatriz Frison Machado. Professora, como seriam manejados os sintomas agudos dessas pacientes sem o uso de benzodiazepínicos, já que os efeitos dos ISRS podem demorar algumas semanas para serem percebidos? Isso. Ou só os ISRS seriam suficientes? Deixa eu só fazer um gancho, então, para a pergunta da Raquel. A gente acompanha por 6 meses, portanto, quando está dando 4 meses e a gente vê que essa paciente vai ter que ser seguida por mais tempo, já é um trabalho da equipe e prospectando qual é a rede que ela vai cuidar. Então, já vê na unidade básica ou nos serviços de saúde mental, para ela poder fazer esse segmento. Então, de fato, os SRS são lentos, né? Levam 3, 4, às vezes 6 semanas para ter uma resposta efetiva. Então, o mais importante é a gente ter clareza do sintoma-alvo e do que a gente quer tratar, porque algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, do ponto de vista farmacológico, é o que é uma reação emocional esperada. A gente tem até um diagnóstico criado no ambulatório, que a gente chama de reação esperada ao evento, que não é um diagnóstico, não é um CID, mas é a clareza de que há sintomas humanamente esperados por quem passou por uma experiência como essa, e isso não é um transtorno, não é necessariamente uma patologia a ser tratada farmacologicamente. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento dos preditores de gravidade para avaliar, né? Quando vocês passarem lá, eu falo isso toda quinta-feira com os internos. Então, quando eu avalio uma paciente, ela traz algumas queixas, por exemplo, ela demora um pouco para pegar no sono, sai na rua um pouco hiperalerta, está um pouco desanimada. Esse mesmo quadro pode ser que eu faça um apoio de orientação, uma psicoeducação, estimule muito a psicoterapia, e sintomas muito semelhantes pode ser que eu medique. Por quê? Porque eu conheço os preditores que vão me sugerir que aquilo tende a ir para um lado ou ir para o outro. Então, às vezes, a depender da história, a gente vai tratar mais precocemente. É por isso que, por vezes, a gente faz associação com os antipsicóticos em dose baixa, principalmente quetiapina, que ela ajuda a melhorar a qualidade de sono, que é algo que faz muita diferença para essas mulheres. Dormir é um grande problema, ou porque elas estão hiperativadas, ou porque sonhar é terrível, então elas não dormem porque elas não querem sonhar com a vivência traumática. Então, cuidar do sono faz muita diferença. Então, as medidas de higiene de sono e, às vezes, medicação que ajuda a dormir com maior qualidade. Uma possibilidade é usar a prazosin, que ajuda principalmente com os pesadelos relacionados
a violência, então também é uma possibilidade para melhorar, e medidas que, se for possível, a gente acoplar. A psicoterapia, sem dúvida, faz toda a diferença. A gente tem o privilégio de ter uma equipe de psicologia muito legal no CAISM, então a gente tem 2 psicólogas formais da equipe, mais 2 aprimorandas, então a gente consegue encaminhar para a psicoterapia todas as pacientes, então isso também nos dá um grande apoio para falar, olha, eu estou um pouco na dúvida se medico ou não medico, vamos dar mais um tempo para a psicoterapia, e elas nos reportam se precisa de ajuda ou não. Então, se o sintoma-alvo é um sintoma ansioso, ou principalmente insônia, essa associação, às vezes, de SRS com antipsicótico em dose baixa, a gente usa com bastante frequência. Ok. Mais uma pergunta da Raquel, que é: professora, ouvimos muito falar sobre os efeitos do estresse crônico em vários sistemas, como nervoso, imunológico e cardiovascular. No caso do TEPT, isso também é notado? Sem dúvida nenhuma. A gente fala muito do estresse crônico lá no neurodesenvolvimento, né, o estresse crônico da infância, que pode vulnerabilizar para uma série de transtornos ao longo da vida, e o estresse agudo, que é o TEPT, também vulnerabiliza, ele tem uma associação enorme com morbidades psiquiátricas e com morbidades de saúde como um todo. A gente sabe que essa interação ainda, a gente tem muito que aprender sobre ela, né, mas a interação de estresse e de liberação de fatores estressores aumenta a vulnerabilidade para adoecimento. Agora, como é que a gente isola os fatores biológicos dessa evolução? E os fatores relacionados a, por exemplo, a piora de autocuidado, porque algo que acompanha muito fortemente a experiência de violência sexual é um prejuízo muito importante na autoestima. E a autoestima comprometida leva a piora do autocuidado de uma forma geral, né? O autocuidado em relação às medidas de saúde como um todo, a busca de ajuda e a percepção de sintomas. Então, o que faz que essas mulheres têm uma taxa muito mais elevada de adoecimento físico e mental, não há dúvida. Os mediadores e qual é o papel específico da cascata de estresse nisso é que é muito difícil de isolar, né? Porque tem isso com todo o resto junto. Então, mas ele certamente o estresse agudo tem um papel semelhante ao estresse crônico iniciado no neurodesenvolvimento, principalmente o estresse da violência sexual. Muito obrigado. Mais uma pergunta que eu tinha perdido aqui. O Daniel Chung perguntou, primeiro ele agradece pela excelente aula, e aí ele pergunta: poderia comentar se no atendimento há alguma preferência de que a vítima seja atendida por profissionais mulheres? Então, isso, quando vocês passam no internato, é algo que vocês vivenciam com muita frequência, né? Quando a gente atende as pacientes, a gente sempre pergunta, quando tem alunos, a gente pergunta se tudo bem entrar um aluno para acompanhar o atendimento, e a gente fala que é um aluno, que não é uma aluna, então, se tudo bem, algumas pedem que não, principalmente porque vocês acompanham o primeiro dia da paciente no ambulatório, é um dia que ela está muito sensível a isso. Então, frequentemente, acho que via de regra a gente tem duplas de profissionais atendendo, mas às vezes já aconteceu de eu ter 2 residentes homens no ambulatório, né? Então a gente tenta ao máximo evitar essa situação, já aconteceu de não dava mesmo, aí eu que atendi, mas a gente tenta fazer isso. Então, por exemplo, quando vocês passam como internos para observar, a gente sempre faz uma troca cruzada, assim, se eu tenho um residente, entra com uma aluna e vice-versa, para não entrarem 2 homens na sala, por exemplo. Então, isso é algo que a gente tem, esse cuidado. Tem uma série de cuidados que a gente foi construindo com o tempo no CAISM. Esse é um deles, ficar atento de que ser atendido por um homem ou por 2 homens pode ser muito traumático para as mulheres. O outro é quando essa paciente vai fazer ultrassom, por exemplo, para avaliação de interrupção legal, deixar muito claro no prontuário que é um ultrassom para avaliação de interrupção legal, então não é um ultrassom
como a gente está acostumado, em que é aquele momento feliz, que a mãe está olhando, o coraçãozinho batendo, a mãozinha, o pezinho, etc. É um ultrassom silencioso no escuro, porque é muito sofrido para ela, aquela experiência. Então, são coisas que a gente foi construindo à medida em que o serviço foi ficando mais sensível a essas coisas, e que bom que as pacientes nos dizem isso, né? Isso aqui me incomoda muito. Então, às vezes elas falam, voltar aqui é horrível para mim, né? Eu até saio daqui melhor porque eu gosto do atendimento, mas chegar para mim aqui é lembrar que foi aqui que eu vim, né? Então, isso é sempre, a gente também tem que estar atento a isso. A gente tem uma perda do primeiro atendimento, do imediato, para o ambulatório de mais de 20%. Então, pacientes que não vêm ao ambulatório, nunca vêm, elas só vêm para o imediato, naquele momento agudo, e depois não conseguem voltar para o ambulatório, né? Então, isso também a gente tem que tentar minimizar ao máximo, mas temos que respeitar, porque a gente não quer impor um sofrimento a mais, além daqueles todos que ela já tem. Mais uma pergunta da Raquel. No CAISM, vocês têm algum treinamento para os profissionais que vão trabalhar com mulheres vítimas de violência sexual? Que vão trabalhar em outros serviços ou que trabalham no nosso, Raquel? Eu acho que é no próprio serviço do CAISM, né? Eu não sei se a Raquel quiser... Vocês mesmo. Isso. Quem passa, a gente tem a equipe fixa, né, que é uma equipe que já está junto há bastante tempo. A gente tem desde rodízios rapidíssimos, que é o que vocês passam, que é uma tarde só, né? Então, logo que vocês chegam, a gente tenta situar um pouco sobre o contexto, sobre esses cuidados, até os residentes que passam 1 mês, os meus residentes que passam 6 meses. Então, a gente sempre sustenta com uma série de informações, com artigo, com desenho do ambulatório, para que essas informações de cuidado estejam meio que discutidas com todo mundo. Uma coisa que eu sempre converso com quem passa no ambulatório é que isso é uma regra do nosso ambulatório, que eu acho que é uma regra muito importante, que a gente não repergunta a violência. Então, a violência é descrita no imediato, e ela é necessária que seja descrita, porque é essa descrição que vai definir a profilaxia. Então, eu preciso saber se foi uma violência sexual em que houve um risco de uma transmissão, por exemplo, de DST, ou se foi a paciente recebeu uma lambida, assim. Então faz diferença para saber se eu entro. Então, no imediato eu preciso colher dados. É a única vez. Depois não mais no ambulatório. O que não quer dizer que a paciente não vai querer contar. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre com vocês e com os residentes. Então, o fato de você não perguntar para não revitimizar, não significa que você não precisa estar preparado para ouvir. Porque as pacientes precisam, às vezes, contar mais uma vez, para ouvir de mais alguém que não foi culpa delas, que não foi a roupa delas, que não foi aonde elas estavam, etc. Então, isso também é algo que é do preparo, que vai sendo construído com o tempo. Eu estou nesse ambulatório há 15 anos, é um ambulatório que toda semana eu ainda me surpreendo, assim, com a sordidez das coisas que podem acontecer, assim, são vivências muito, muito sofridas, é um ambulatório muito pesado, porque a gente vê coisas que são inimagináveis, às vezes, e exatamente por isso é um ambulatório muito importante, né? Então, a sensação de que a gente está fazendo a diferença ao ouvir essas mulheres é uma sensação que eu acho que, do ponto de vista de saúde, é muito importante para nós. É um serviço, eu não consigo imaginar como é que elas tocariam a vida, assim, sem ter a possibilidade de ter esse tipo de ajuda, e a gente sabe que muitas mulheres não vão. Então, esse preparo é esse preparo dosado na medida até onde vocês vão, né? Então, o que é mais observacional ou quem vai trabalhar de uma forma de intervenção. A gente tinha, até antes da pandemia, visitas técnicas de outros serviços, aí não pessoas que vão trabalhar no CAISM, mas para outros serviços que querem melhorar o seu ambiente hospitalar sobre o atendimento de emergência de violência, então vinham visitas técnicas que a gente fazia isso com mais frequência, agora na pandemia que elas não estão acontecendo. Bom, eu gostaria de repetir só mais uma vez a palavra-chave do Forms de Presença, que é CAISM, e eu gostaria de fazer uma pergunta também, que é se as vítimas e a equipe enfrentam problemas para a realização da interrupção legal, e também da interrupção legal, e também qual que é o procedimento legal necessário para que a interrupção ocorra. Então, existem dificuldades, acho que
A principal dificuldade é prévia ao procedimento em si, que é o fato de que, por alguma razão contextual ou individual, essas pacientes não conseguiram chegar a tempo para fazer profilaxia e não ter a violência, né? Então, aquela pirâmide que eu mostrei para vocês, essas pacientes que nos procuram por gestação decorrente de violência, estão mais para baixo do nosso grupo que a gente conhece, são aquelas que não viriam, e elas dizem isso, e quem faz a avaliação sou eu, são a equipe fixa que faz a avaliação, então elas dizem, olha, eu sofri a violência, fui para casa, tomei um banho de 3 horas, decidi que eu não ia mais pensar nisso. Então ela não procura o serviço, ela não conta para ninguém, porque em geral quando ela conta para alguém, tem sempre alguém para dizer, olha, vamos procurar um serviço. Então ela fecha essa informação. Quando ela se percebe grávida, ela se desespera, claro, e ela procura o serviço não por causa da violência, por causa da consequência da violência. Então, quando ela chega no CAISM, aquele fluxo que eu mostrei para vocês não é o fluxo da interrupção, porque a interrupção tem um fluxo próprio, é um ambulatório dentro do ambulatório, elas nem vêm para emergência, porque elas chegam muito depois, óbvio, e a gente tem que ter uma agilidade na avaliação, principalmente dependendo da idade gestacional. Então, essa paciente, quando chega para avaliação, ela já é vista rapidamente, já faz ultrassom, passa para todos da equipe, e a gente leva para a reunião, que acontece às segundas-feiras, então é muito rápido, para que haja uma decisão sobre a interrupção. A informação mais importante é a coerência da violência com a idade gestacional, porque ela pode ter sofrido uma violência, estar grávida, mas não necessariamente estar grávida da violência. Então, esse é um dado objetivo importante, porque é isso que a lei do nosso país nos permite fazer, uma interrupção de uma situação relacionada à violência. Não há trâmite jurídico a ser feito, é uma decisão da equipe de saúde, então, às vezes, ter essa informação incorreta, que a paciente precisa de autorização do juiz, não precisa, é uma decisão à violência, a equipe é capacitada e treinada para fazer essa avaliação e para fazer autorização e fazer interrupção dentro do tempo que nos é permitido, que é até 20 semanas. Então, tem uma construção bastante rápida. O problema é quando a paciente chega muito tardiamente, isso às vezes acontece, principalmente nas adolescentes muito jovens, que demoram muito para se dar conta que estão grávidas, e às vezes elas chegam tardiamente para a avaliação do procedimento de interrupção. Acho que a gente já teve mais obstáculos no passado, do ponto de vista de uma certa dificuldade, inclusive da equipe de saúde, com relação a esse procedimento. Eu acho que isso, nesse momento, está muito melhor, né? E a gente tem um volume que é bastante considerável, né? Que é em torno de um caso por semana. Bom, se não tiver mais perguntas, eu queria de novo agradecer muito pela aula. Acho que todo mundo aprendeu muito, né? Acho que essa foi a primeira vez que a gente teve essa aula na Liga. No ano passado, acho que não teve. E muito obrigado, professora. Eu acho que todo mundo aqui foi muito boa a aula. Eu que agradeço, acho que as pessoas têm mesmo mais interesse. No Comal, eu vou falar sobre isso esse ano, eu acho que no Comal eu tenho uma mesa sobre violência e uma mesa sobre transtorno mental na gestação. Então, acho que tem uma percepção sobre as particularidades do sofrimento mental na mulher que eu acho que também tem crescido ultimamente, né? Eu acho que bom, fico feliz com isso. Eu que agradeço, obrigada. Eu agradeço também, professora, pela sua presença. Várias pessoas no chat já elogiaram e realmente foi uma aula incrível. Obrigada por transmitir tudo isso para a gente. E, enfim, obrigada por abrir todo esse espaço para a Liga, para todo esse conhecimento, né, adquirido. De verdade, muito obrigada. Eu também espero vocês lá no sexto ano. Eu espero te encontrar, né, professora? De verdade, deu vontade de ir já agora. Vou interromper aqui a gravação.